Diante dos cortes que a gente já fez nos 2 últimos anos e mais esse contingenciamento, que na verdade é um corte, a gente ter que manter os contratos físicos nossos tem sido uma tarefa impossível, missão impossível. Missão impossível. Com isso, essa avaliação do que a gente tem efetivamente, em termos de quantitativo orçamentário, foi definido simplesmente agora, no meio do ano. Até então, a gente não sabia o quanto a gente teria para poder passar o ano. Isso muita gente se pergunta, por que só agora, já quase no final do ano, houve essa gritaria? Quer dizer que foi agora que houve uma decisão drástica. Agora que foi tomada a decisão de que, e não é exclusivo do Museu Guild, o Museu Guild pertence ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tem outros 14 institutos de pesquisa que estão alguns mais, outros menos, mas no mesmo patamar. Eles, ou a maioria deles, a grande maioria deles, não atravessa outubro, que é o nosso caso também. Agora, o que nos distingue em relação aos outros institutos de pesquisa? Nós, como você muito bem menciona, não apenas fazemos pesquisa, mas nós temos um jardim botânico e um jardim zoológico em uma, ou talvez a principal, a nossa vitrine base física, que é a base física daqui que é o Parque Zoobotânico. Aqui na Magalhães Barata, aqui na no Magalhães centro Barata. da cidade. Exatamente. Então, isso tem o poder de fazer com que resultado de pesquisa seja trazido para dentro desse ambiente e levado às pessoas e ao público visitante, que é um público bastante considerável, cerca de 400 mil visitantes ao ano. Somos a 65ª instituição mais visitada no Brasil, dados do Ministério do Turismo. Então, é uma quantia significativa de pessoas, de visitantes, que vêm não só de Belém, de região, mas sobretudo de Belém e região, mas do Brasil e de vários países. Então, a gente tem tido uma preocupação bastante grande com o Parque Zoobotânico. Então, ele toma bastante do nosso orçamento, da nossa atenção administrativa, mas, por outro lado, quando a gente está carente de recursos, quando a gente passa por uma situação, eu espero que não se passe mais. Na história da instituição, acho que essa é a segunda vez que a gente passa por uma situação tão constrangedora, no sentido de não ter recursos para poder manter a instituição funcionando até o final do ano. Isso nos ajuda pela sensibilização das pessoas, não apenas o público visitante, não apenas o público que está lá para poder passar um final de semana aprazível com a sua família, mas pessoas, o meio jornalístico, o meio político, e já temos tido uma sinalização positiva que nos diz que o problema deve ser solucionado. Doutor Gabas, é lógico que esse apoio da comunidade, de modo geral, é algo que deixa até emocionado vocês que tocam o dia a dia lá do museu, não resta a menor dúvida. Como também o apoio da mídia, coisa que jamais faltará para o Museu Guild, faltará. Mas a gente fica preocupado com o seguinte, há uma decisão em Brasília, uma decisão que atinge o setor nacional. Hoje eu soube que o ministro da Integração, Eduardo Barbalho, esteve lá com o senhor a pedido do presidente Michel Temer. O que ficou configurado desta conversa? Poderá ser resolvido algo particularmente para o Museu Guild? Será revisto a questão para todo o setor? Há verba para que isso possa acontecer? Mauro, essa é uma questão bastante interessante e eu devo te responder no seguinte sentido. Tendo sido procurado pelo ministro Helder Barbalho, já veio o indicativo de que houve um contato prévio com o ministro do Planejamento e depois com o presidente da República. Tá? E que há o indicativo do presidente da República, em 2 twitters que ele já tornou público, apoiando indistintamente o não fechamento da instituição. Então, isso, a gente reconhece por aí a importância do Museu Guild e reconhece a importância do meio político em suscitar com que não aconteça algo que a gente não quer que aconteça. Agora, é difícil você prever, ou é difícil você no todo. Você está absolutamente coberto de razão quando você menciona o Museu Guild em relação à pesquisa e desenvolvimento, à ciência e tecnologia, sobretudo na Amazônia. Porque são 3 os institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia na Amazônia, não é só o Museu Guild. O Museu Guild talvez seja o mais antigo, o mais famoso. O mais famoso, o que tem pesquisas mais longevas. Mas tem o INPA lá em Manaus também. Tem o Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, que trabalha com populações ribeirinhas. E tem outros 12 institutos de pesquisa em que
acreditamos que talvez pela sensibilização do Museu Guild isso possa ser suscitado como uma necessidade que ciência e tecnologia seja vista como algo alavancador de desenvolvimento. Quando isso for entendido, efetivamente, e a isso não farão recursos para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que já no orçamento, já na PILOA, no planejamento da Lei Orçamentária Anual de 2018, nós estamos sendo contingenciados para um corte que deve partir dos 13 bilhões iniciais para quase 3 bilhões, um corte significativo, de um modo geral. Não estamos desvinculados, por exemplo, das agências de fomento, do CNPq, que pertence ao Ministério. Nós temos bolsistas PCI, que é um programa de capacitação, temos quase 80 pesquisadores altamente qualificados que fazem parte desse programa. Temos mais de 100 pesquisadores PIBIC, que é o programa de iniciação científica. A gente sempre ouviu falar, sempre viu na mídia, muitas parcerias internacionais do Museu Guild que interessam muito mais para os órgãos internacionais do que para nós mesmos, mas que eles bancavam muitas pesquisas, bancavam muitos pesquisadores e assim por diante. Tinha uma parceria internacional intensa. Isso acabou? Não acabou, mas no Museu Guild especificamente isso foi bastante intenso quando a gente saiu do âmbito do CNPq, que todos os institutos de pesquisa pertenciam ao CNPq, o que é uma coisa descabida, né? Então você tem uma agência de fomento que tem 14 institutos de pesquisa embaixo de si? Não. Então, todos os institutos de pesquisa passaram para a Secretaria Executiva do Ministério. Então, mudou o organograma. Agora, para você implementar isso, nós precisamos construir o campus de pesquisa. Então, conseguimos um apoio internacional da Inglaterra, por exemplo, que praticamente construiu o campus de pesquisa para nós. Então, as pesquisas estão sendo financiadas pela Noruega, que tem uma sensibilização pela Amazônia bastante grande. Pela Escócia, tem pesquisadores da Universidade de Edimburgo, por exemplo, que fazem pesquisas, eles vêm para cá 2 vezes por ano para poder fazer pesquisa na nossa estação científica. Então, diminuiu talvez em intensidade, em quantidade. Mas diminuiu em função do museu não ter buscado novas parcerias ou eles que se desinteressaram? Eu vejo, até noticio, navios que chegam com expedições específicas para ficar no Museu Guild. Navio japonês esteve ano passado para visitar o Museu Guild. Quer dizer, a gente nota que há um interesse internacional muito grande e é natural. A Amazônia, sem sombra de dúvida. E o Museu Guild tem uma relação muito próxima com a questão amazônica, muito mais do que o INPA, muito mais do que Mamirauá. Isso. Até por uma questão de tempo, né? De tempo. Então, a gente fica se perguntando, poxa, mas a comunidade internacional, numa hora dessa, de uma grita, também não se manifesta? Se manifesta, mas entenda o seguinte, o bolo é o mesmo. E as instituições que compartilham desse bolo aumentaram. Então, a nossa briga, a gente briga com ONGs. A nossa grande briga é com as ONGs. Te dou um exemplo. Não estou, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não estou falando mal de ONG. Mas a grande questão é que elas são muito mais céleres. Sim, são mais agressivas. E a Amazônia é o maior celeiro de ONG do mundo, o senhor sabe disso. Sei disso. Então elas estão concorrendo com essa verba, é isso que o senhor está dizendo? Concorrendo com essa verba que anteriormente vinha especificamente para um órgão como o Museu Guild, hoje estão sendo distribuídos por ONGs que têm nacionais desses países. Naturalmente tem americano, norueguês, japonês e assim nas ONGs. Então fica uma concorrência meio desleal. Né? Até recurso público, que quando entra para a União, passa a ser recurso público do Fundo Amazônia, por exemplo. Se fizer um quantitativo comparativo entre as instituições públicas que recebem de recurso do Fundo Amazônia e as ONGs estão batendo a gente em cerca de 90%. Togaba, vamos mostrar para o nosso exemplarmente o que vem a ser o Museu Guild. Bem, já falamos do Parque Zoobotânico, extremamente interessante. Não tem ninguém em Belém que nunca tenha visitado, que não tenha levado algum amigo que vem de fora e assim por diante. Apesar de todos esses problemas da verba, os animais estão lá, as araras estão voando, as árvores estão bem. Os guarás estão vermelhinhos. Os guarás estão vermelhos. O senhor tem conseguido pintar até o muro ao redor. De vez em quando vem um pichador, estraga, mas o senhor pinta de novo. Então, isso aí tudo bem. Mas tem a estação científica Ferreira Pena, que me parece que fica no Marajó. Isso. Não é? Tem também o Centro de Primatas ligado ao Guild? Não, não é. Não é ligado. Não é tá? ligado ao Guild. Mas tem um outro órgão ali na BR também, né? É o nosso campo de pesquisa. O campo de pesquisa. O campo de pesquisa.
O que existe de pesquisa atualmente? O que o senhor destacaria? Eu destacaria uma ação que nós estamos negociando, aliás, já está negociada com o IDEFLOR Bio, que é a retomada do levantamento das espécies ameaçadas do estado do Pará. Isso tinha parado, a pesquisa em todo? Parado. A gente fomos o órgão executor disso. Claro que na Amazônia não se trabalha sozinho, se trabalha em rede. Então, participaram da iniciativa a Conservação Internacional, participou, obviamente, a UFPA, a Embrapa, e o Museu Guild foi quem deu o tom dos trabalhos. Então, a coordenação executiva disso foi o Museu Guild. Então, agora nós precisamos... o que você faz? Você tem que ficar fazendo atualização disso. O que entra, o que sai, como é que está o status quo dessa lista, aonde que você pode aplicar o conhecimento que advém dessa lista em boas políticas públicas. Então, isso está sendo retomado agora pelo IDEFLOR Bio. E a gente conseguiu, sem ser do IDEFLOR, aqui, isso seja feito pelo Museu Guild. Eu acredito que essa é uma das conquistas que pode redundar. Eu não consegui alavancar isso ainda, mas assim como o INPA, o INPA de Pesquisas Espaciais, anualmente provê o povo brasileiro de um levantamento anual do status do desmatamento na Amazônia, eu quero prover o Museu Guild de ser a instituição, o Instituto de Pesquisa público, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai prover anualmente o que nós estamos chamando preliminarmente de censo da biodiversidade. Ou seja, o levantamento da biodiversidade na Amazônia. O que efetivamente as novas espécies descobertas, que de vez em quando tem uma nova, né? E aquelas que estão sujeitas à extinção. Exatamente. Então, a gente tem essa competência. Nós temos a competência de fazer o levantamento... Esses centros de pesquisa, quantos pesquisadores hoje operam no museu? Cerca de 80 pesquisadores. 80. Mas você está tocando numa questão aí que é bastante sensível, que hoje nós estamos brigando por orçamento. Eu não queria temer que, com o perdão do trocadilho, eu não queria temer que no ano que vem estejamos brigando por recursos humanos. Porque a cada 2, 3 semanas eu tenho assinado um pedido de aposentadoria do Museu Guild. Então, até 2020, portanto, daqui 2 anos... Eles devem ser muito assediados. Com toda essa experiência amazônica, não resta dúvida que os órgãos internacionais devem ficar de olho. Isso aí é... E eles se aposentando, a gente não está conseguindo repor quadro. Essa é a grande... Não há concurso há muito tempo e assim por diante. E sem previsão de concurso. Bem, eu me lembro que ano passado eu conversei com o senhor e estava previsto agora, quando o museu completa 151 anos, a inauguração do aquário do Parque Zoobotânico, que é, do parque, a maior atração, né? O aquário amazônico. Essa questão aí da verba, do corte de verba, afetou também o aquário? Vai diminuir o número de peixes? Não afetou. Isso é uma ação que, infelizmente o aquário precisou ser fechado por várias questões administrativas, de licitação e tal, por um tempo mais prolongado do que a gente gostaria que fosse, mas a previsão, aliás, não é a previsão, já está estabelecido. Dia 6 de outubro, dia do aniversário do Museu Guild, nós estamos reinaugurando o aquário Jacques Huber, o aquário público mais antigo do Brasil. Então, as espécimes já estão lá, nós já temos a licença de operação pelo IBAMA emitida, está tudo ok. Obviamente que a gente quer ainda, do que está lá, promover uma melhor visitação. Então, nós já temos aprovados na CELPA, através de um edital, um recurso que nós estamos esperando ser efetivado e passado para nós, promover ainda mais melhorias no recinto. Doutor Gabas, o ingresso cobrado de acesso ao Parque Zoobotânico consegue bancar quantos por cento do parque? Nem 10%. Nem 10%. Essa é uma questão, Mauro, que, aliás, eu fico muito feliz de você ter levantado, porque fazia quase 10 anos que não se aumentava o valor do ingresso no Parque Zoobotânico. Isso foi uma decisão minha de aumentar há 2 anos atrás. Mas eu aumentei pouco, apesar de ter vindo a sugestão de que se aumentasse mais, mas quando você olha para o contingente do público que visita o Parque Zoobotânico, é público de baixa classe social.
Então é o público que... É uma praça, é um entretenimento diferenciado. Para você chegar aqui, de ônibus, para você chegar lá, então eu não posso aumentar porque eu eliminaria a possibilidade de ter um público visitante lá e que faz do Museu Guild a sua distração e lhe causa um grande bem-estar. Eu estou vendo nas redes sociais uma convocação para um grande abraço no dia 17. Isso gera mídia, mas gera mídia local e assim como nós já falamos há pouco. É muito importante, massageia o nosso ego, todo mundo fica feliz em ter uma participação da comunidade para a defesa do museu. Mas efetivamente, doutor Gabas, o que o senhor imagina que vai acontecer depois dessas conversas desta semana, em nível federal? Eu vi o Twitter do presidente Michel Temer, direto da China, dizendo que, em hipótese alguma, o museu seria fechado. Tá? Não fechar, mas porque ele, pelo menos, continua respirando também. Né? Não é só não fechar. Que, lógico, que o fechar é uma figura de linguagem ou coisa dessa natureza, mas a gente fica preocupado de qualquer maneira. Efetivamente, o que é que o senhor acredita que aconteça até o final do mês, por exemplo? Eu tenho um pouco do complexo de Poliana. Eu sou extremamente positivo nas minhas avaliações e do que a gente já vem conseguindo até agora. Então, o primeiro grande feito foi esse movimento que chegou até a presidência da República de uma maneira assim, relâmpago. Certo, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. De uma maneira que me pegou assim, assoberbadamente feliz. Então, o encaminhamento agora é tentar recompor o orçamento de 2017 para a gente fechar 2017. Mas eu não estou tão preocupado com 2017 quanto eu estou com a previsão orçamentária de 2018. Eu não quero começar um movimento desse no início do ano de novo. Então, é verdade. Nós precisamos resolver de uma vez por todas. Então, existe a disposição de que o ministro Helder Barbalho já entrou em contato com o ministro do Planejamento e já existe o início de uma tratativa. Ele agora... em eu apresentando a conta para ele, tivemos uma conversa já sobre isso, ele vai apresentar essa conta para o ministro do Planejamento que deve implementar. Eu prefiro ser extremamente positivo que deve implementar isso. Além disso, o governo do Estado se mostrou extremamente sensível também. E na figura do secretário de Ciência e Tecnologia e da secretária, o Alex Fiuza de Mello, e da secretária Isabela Jatene, demonstraram não só interesse e efetividade de a gente, de alguma maneira, buscar parcerias. E essa parceria vai se dar no âmbito, por exemplo, de uma coisa que é extremamente importante para a sociedade, que é uma parceria que a gente tem com a superintendência. Os apenados da SUSIP ajudaram a gente a pintar o muro. Eles estão ajudando a gente a recompor alguns tablados e alguns recintos. Então, a intenção é fazer com que a gente consiga, através de recursos advindos do governo do Estado do Pará, fazer uma parceria, contratar a SUSIP e ter apenados da SUSIP trabalhando no Museu Guild para ajudar na manutenção do Parque Zoobotânico, que é caro e a gente não consegue, a contento, com o recurso da União, sempre manter o Parque Zoobotânico. Olha, doutor Gabas, eu ao agradecer essa entrevista, eu torço também por uma solução o quanto antes. Eu quero já lhe convidar antecipadamente para uma entrevista festejando a questão, né? Que se consiga alcançar, que esse movimento todo provoque um engajamento ainda maior, mais gente pressionando, sem sombra de dúvida. Hoje as redes sociais, como o senhor falou, chega rapidamente no próprio presidente, não tem meio caminho, né? Ele vai ficar sabendo logo. E para nós é uma alegria saber de todos os encaminhamentos, para que o museu esteja firme e forte e que no dia 6 de outubro inaugure o aquário. Isso é importante. Isso é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, Alexandre Carvalho, que é presidente do Sindicato dos Operários do Pará, volto já.